Graças a Deus. Quem está recebendo de Deus? Amém? Mas não terminou, continua. Amém? Tem mais de Deus para a nossa vida. Amém? Tem mais de Deus sobre nós. Em nome de Jesus. Tem mais de Deus para fluir. Tem mais de Deus para nós sermos ministrados. Eu fico imaginando o que Deus, na realidade dessa conferência, Deus está preparando a igreja, está trazendo ferramentas, está capacitando para nós fazermos mais em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. E é em pé como estamos, eu quero receber o pastor que tem um carinho, admiração, um apreço muito grande pela vida dele. Quero chamar então para compartilhar conosco e trazer do céu, do coração de Deus para a nossa vida. Palavra que Deus tem colocado no coração dele. Amém? Quero chamar aqui então para ministrar e aplaudindo ao Senhor Jesus, que nós recebemos o pastor Mário, em nome de Jesus. Graças a Deus. Quero agradecer que, mesmo tendo um momento de resfriado, ele abraçou o convite, está com a gente, amém? Deus abençoe o pastor Mário, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja. Bom, mas agora ficou mais fácil pregar. Depois que a unção está no meio, agora a coisa vai fluir maravilhosamente bem. Gente, eu estou feliz de estar com vocês, feliz mesmo. Eu tenho admirado a presença e a obra de Jesus na vida do pastor Adalto, da sua família e desse ministério. Nós estivemos aqui uma outra vez e de lá para cá as coisas só cresceram, né? Nós estamos felizes com isso. Queríamos muito que Deus continuasse falando agora conosco, nesse tempo especial, nesse tempo tão precioso da gente buscar a face do Senhor. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e diga para Deus: Deus, fala comigo mais. Senhor, eu quero tudo que Tu queres para mim, Senhor, eu quero estar na Tua presença, Deus. Eu quero viver, Senhor, aquilo que Tu tens para mim. Se for para me corrigir, me corrige. Se for para me edificar, me edifica. Se for para me capacitar, me capacita. Mas eu não quero sair dessa conferência do mesmo jeito que eu cheguei. Fale com Deus. Você só vai ter respostas se você se lançar na presença do Pai. Diga: Senhor, eu preciso tanto que o céu esteja aberto sobre mim. Senhor, permaneça aberto sobre essa igreja, porque nós queremos tudo o que o Senhor quer para nós. Isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Podemos tomar o nosso lugar, meus irmãos? Aleluia. Você tem... Obrigado, essa água é tão bendita. Vamos precisar mais. Queria que você abrisse a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, verso 7. Filipenses 3, a partir do verso 7. Até o verso 14. Filipenses capítulo 3. Quem já achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Filipenses 3, glórias a Deus, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se alguma coisa vocês pensam de um modo diferente, também isso Deus revelará a vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já temos alcançado. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queria apresentar uma parte da minha família. Onde é que está minha filha? Eu não estou vendo. Ali, ó. Fica em pé, essa aqui é minha filha.
Essa aqui é minha primogênita, né? Casada com o pastor Anderson, ele vai pregar depois, né? Minha filha é tão bonita, né? Mas casou com um rapaz que tem saúde, né? O rapaz tem saúde, um rapaz bem saudável ele, né? Então estou feliz que a gente pode estar um pedacinho, a pastora Cândida não pôde vir, tenho ainda a Samuel, casado com o Jean, e a minha neta Luíse, já sou vovô, e eu tenho um varão em casa ainda, o Josué. Quando eu estava ouvindo a palavra antes, eu aqui torcendo que o Wagner continuasse pregando mais, porque eu estava sendo extremamente edificado com a história dos avivamentos, com aquilo que Deus tem feito e vai estar fazendo em todos os lugares. Aqui em São Leopoldo, aqui nessa igreja, ela já é uma história, já dá para escrever uma história de avivamento, né? E também de transformação do modo de pensar, da cultura. Nós vamos nos adaptando aos novos tempos, mas sem jamais perder a nossa essência, nem a nossa identidade de quem nós somos, muito menos a nossa missão, o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos uma missão que é igual para todos, né? De ir e fazer o nome de Jesus conhecido entre todas as nações, em todos os lugares, batizando e ensinando. Esse é o ministério para a igreja, independente da placa. Esse é o nosso forte. Agora, o que nós precisamos fazer, como nós vamos chegar lá? Começar uma obra não é difícil. Nós vamos falar agora de tarde sobre a continuidade. Começar uma caminhada com Cristo, muitas pessoas começam a caminhada com Cristo por N razões, por dor, por necessidade, por conveniência, porque nasceram num lar cristão, eles aceitam a Cristo. O importante na nossa vida espiritual não é como a gente começa a caminhada com Deus, nem a caminhada ministerial. O importante é como nós terminamos a caminhada. Você vai ser lembrado pela forma como você terminou, não pela forma como você começou. Você vai ser lembrado sempre lá pelo finzinho. No fim é que você recebe o prêmio. Ninguém recebe o prêmio antes. Nós só vamos receber no fim. Eu quero falar sobre ir até o fim. A necessidade de perseverança. A necessidade de começar, continuar e concluir o que você começou. Começar uma célula, um discipulado, um ministério, não é difícil. Até casar não é difícil. É difícil casar? Não é difícil casar. Todo mundo ajuda. Todo mundo, eu dou isso, eu dou aquilo, eu dou presente, eu dou vestido de noivo, todo mundo ajuda. Difícil não é casar. A dificuldade é manter-se casado até o fim. Nada, depois que a coisa aperta, diz assim, puxa, não sabia que era tão difícil assim. Por quê? Porque a pessoa ela não pensou, não organizou, não amadureceu, não ouviu a voz de Deus e vai na empolgação. Por isso começam coisas e não terminam. Nós precisamos entender que o nosso maior desafio é começar e completar a obra de Deus. Aquilo que Deus colocou no seu coração. Quantos começam, por exemplo, um curso de idiomas? Começam inglês 1, inglês 1, inglês 1. Qual é o teu nível? Inicial. Já começou várias vezes. Começam relacionamentos e não terminam, né? O pastor Wagner estava dizendo que hoje se conhece pelas redes sociais. Tem um senhor lá que ele ficou viúvo, está com 75 anos, e o neto perguntou, vô, como é que tu conheceu a nova esposa dele? Como todo mundo conhece hoje. Ele conheceu também a sua companheira nas redes sociais. Ele disse, nunca ia me passar isso pela cabeça, que ele fosse dizer para o seu neto que conheceu a sua avó agora nas redes sociais. Gente, isso mudou. E o que o pastor Wagner trouxe ou a gente acelera o passo e percebe como as pessoas estão vivendo, para a gente levar uma mensagem a elas que encontrem guarida no seu coração e seja transformadora, ou nós vamos ficar falando uma linguagem que eles não entendem. E não vão entender nunca. Então, gente que começa muitas coisas. Estou falando com você. Pastor, eu já comecei tantas coisas e eu não terminei. Não vai ser um vencedor. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vida. Ao vencedor dar-lhe-ei que coma do fruto da árvore da vida. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que vai até o final. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aquele que chega até o final, não é aquele que para antes. Lembra daquele corredor brasileiro das Olimpíadas de Atenas, na Grécia? O Vanderlei Cordeiro,
E ele estava bem na frente, surge um palhaço lá que agarra ele, tira ele da corrida. O impressionante é a reação dele. Ele não bate, ele não agride. Assim que alguém ajuda ele a se desencelar, ele volta a correr. Porque ele tinha um propósito. Meu propósito é chegar lá na arena, é no final. E meu propósito é vencer esses 42 quilômetros, 195 metros. Eu quero chegar lá. Se você não sabe para onde está indo, você vai desistir logo. Se você não sabe por que você está fazendo a obra de Deus, vai deixar a obra inacabada. Eu, quando passo na frente de construções, casas, e vejo aquelas obras inacabadas, e ali mato e a umidade destruindo tudo, eu digo, o que será que aconteceu aqui nessa construção? Essa pessoa começou a construir, por que não concluiu? Tem a construção de um hotel na entrada principal de Camaquã, que estava bem adiantada a obra. E aí passava ali já tijolos fechando as portas, fechando as janelas. Parei o carro para abastecer e perguntei, o que aconteceu? É que o dono faleceu e a viúva disse, eu não vou completar isso aí, fechei, não vai ser, não tenho condições de completar. Mas eu satisfiz uma curiosidade minha, um empreendimento bem na entrada da cidade, uma obra. Às vezes o Espírito Santo de Deus está fazendo uma obra em você. Satanás botou um barraquinho do lado para impedir essa obra, que ela vai se completar. Você é para ser um líder exponencial, você é para ser um ganhador de almas. Há um dom em você na palavra profética, há um dom em você na área de cura, há dons que Deus tem reservado para você ser usado, mas você parou. E quem para, irmãos, nunca vai ver a plenitude, nunca vai se completar, nunca vai ver. Nós somos chamados por Deus. Versículo 14, 3, 14 lá diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos um chamado, não são apenas pastores, evangelistas, missionários que têm um chamado. Você tem um chamado, senão não estaria aqui. Nós temos um chamado. Nosso chamado é o chamado mais nobre da face da terra, é de sermos mensageiros. Nós temos uma mensagem, nós temos algo para entregar ao mundo, a obra que Deus realizou em nós. Nós temos uma vocação, e essa vocação, ela veio do alto, é da parte do Senhor. Que tipo de pessoas Deus chama para serem mensageiros? Bem, Deus chamou Jacó, um homem envolvido com mentiras, trapaças, enganos. Moisés, um homicida, um homem que foi criado no palácio, depois foge para o deserto e ao cabo de 80 anos não queria ser mensageiro. Vai chamar Davi, um homem esquecido pela sua própria família. Vai chamar Pedro, e assim vai muitas pessoas que na Bíblia são improváveis. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 26, 27 que Deus escolheu as coisas loucas do mundo. E se você se encontra nas coisas loucas, nas coisas fracas, naqueles que nada são, para envergonhar aqueles que pensam que são, então Deus chamou você. Deus escolheu você. Mas pegou algo fraco para fazer forte. Pegou algo que não era constante para fazer constante. Pegou alguém que estava acostumado a perder para se tornar um vencedor. Ao vencedor dar-lhe-ei que coma da árvore da vida, por exemplo. Há promessas para o vencedor. Vencedor não é aquele que chega na frente. Vencedor é aquele que vai até o fim. Esse é um vencedor. O vencedor não é aquele que faz melhor que os outros. O vencedor é aquele que faz aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Esse é um vencedor. Aquele que completa o seu chamado e a sua vocação. Qual é o seu chamado? Você tem noção que Deus te chamou para uma grande obra? Uma grande obra. Billy Graham, convidado, ele era conselheiro de quase todos os presidentes dos Estados Unidos enquanto vivo, e certa vez cogitaram dele ser um dos ministros de um dos presidentes, e ele disse, mas eu não posso rebaixar o meu cargo, eu já sou ministro do Evangelho, eu não posso me rebaixar. Você que prega a palavra de Deus, você tem um grande cargo na presença de Deus, naquele aprisco, você representa Cristo ali, você está ministrando a palavra de Deus. Você que é anfitrião, a Bíblia diz, alguns sem saber hospedaram anjos na sua casa. Você tem um propósito, você tem um chamado muito nobre.
Efésios 4:1 diz que nós devemos andar dignos do nosso chamado, andar em santidade. Pastor Wagner aqui trazendo a nossa essência de novo. Irmãos, nós estamos procurando gente que seja crente de verdade. Eu disse ano passado lá na nossa igreja que eu estou com saudade daquelas conversões verdadeiras. Sabe aquela conversão de verdade? Que a pessoa entregava a vida para Cristo e chutava o pecado da vida dela. Que os outros todos iam dizer: o que aconteceu com esse? Esse aqui era mentiroso, isso aqui era fofoqueiro, isso aqui era ruim. Uma pessoa dócil, transformada. Eu tenho saudade de conversão verdadeira. A segunda saudade que eu tenho é de obreiro verdadeiro, que ele é o mesmo dentro da igreja e mesmo fora da igreja. Obreiro que não tem do que ser acusado, obreiro que não envergonha a sua família. Eu podia dar tantos exemplos, não vou dar nenhum, mas minha cabeça está cheia de exemplos de obreiro que foi denunciado por ter amante, filho fora do casamento, né? Uma série de coisas desgraceiras. Eu não vou dar nenhum exemplo desse, eu quero trazer exemplos positivos, daquele que quando recebeu o ministério, ele fez o melhor, ele fez bem feito, ele fez com esmero, ele fez com dedicação, ele honrou o seu chamado. A sujeira do mundo, irmãos, ela só nos atrapalha, ele só nos atrapalha, e a Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Hebreus 12:14, sem a santidade nós não vamos ver. Então santidade é uma condição para você ser usado por Deus, e ser santo significa você pertence a Deus, não pertence mais ao mundo. Nós não precisamos de livros de regra do que pode e o que não pode. Quem é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo de Deus diz assim: filha, isso não é para ti, afasta-te, desvia. Pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, elas vão andar em santidade. Então eu tenho saudade de conversão verdadeira, uma conversão de gente mudou a vida. Teve um apelo às vezes pode ter sido um apelinho bem simples, mas a pessoa veio com um coração bem grande e quebrantado, mudou a vida dela. Hoje de manhã eu estava com uma pessoa cega, e ela disse: pastor, eu era de religião, e aí de repente eu comecei a perder a visão. Chamei a minha mãe de santo, e a minha mãe de santo disse assim: olha, os deuses estão te castigando porque você não fez isso, fez aquilo. Ela disse: não é possível, não aceito. E a partir daquele momento, assim, eu nunca mais vou. Ela era filha de santo, tinha as roupas, tinha tudo. E ela foi numa igreja, e ela chegou lá naquela igreja, tinha um apelo a aceitar Jesus. Ela disse assim: eu nem sei o que é aceitar Jesus, mas eu preciso de alguma coisa. Ela tinha perdido a visão. Os médicos tinham dito para ela: você não vai mais enxergar, porque teve uma meningite rara e que secou o nervo óptico. Ela entregou a vida para Jesus. Ela me contou hoje de manhã: pastor, eu não sei explicar, mas entrou algo em mim que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Nunca tinha experimentado na minha vida. E eu não troco isto por nada mais. E pastor, eu não preciso mais voltar a enxergar, eu enxergo. E hoje eu enxergo o amor de Deus por mim. Eu tenho vontade de viver. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero andar. Mas foi num apelo que ela dizia assim: eu preciso disso, eu não sei direito o que é aceitar Jesus, mas eu vou lá na frente. Mudou a vida, tirou a revolta, trouxe graça, tem sorriso, tem vontade de fazer a obra de Deus. Eu quero dizer para você que tudo começa quando nós decidimos honrar a Deus, mas não honrar de meio, honrar para valer. Em segundo lugar, eu quero compartilhar com vocês que andar por fé e não por vista, aqueles que vão até o fim. 2 Coríntios capítulo 5, 7, diz que andamos por fé e não por vista. Isso vai nos mostrar que para não desistir e vencer, você não pode ser levado pelo que você vê ou pelo que você ouve, mas pela fé. Há muitas pessoas que vão dizer assim: é muito difícil. Vão dizer nos teus ouvidos, dizer: pastor, que loucura, sair desse lugar e ir para um outro lugar é muito difícil, é muito caro.
Quem vai completar e ir até o fim, os perseverantes, não andam por aquilo que eles veem com os olhos naturais, nem por aquilo que eles ouvem nos seus ouvidos naturais. Há mais pessoas para nos desanimar e dizendo assim: não vai dar certo, você não vai conseguir, isso não tem jeito, isso não tem cura. Existem mais pessoas para acabar com o ânimo da gente do que botar para cima. Então, se você tem um discipulador que te põe para cima, agradece a Deus, louva ao Senhor, porque sempre Satanás vai mandar os seus mensageiros, e às vezes vão ser da nossa própria casa. Os meio-irmãos de Jesus, quando Jesus começou a pregar, eles disseram: mãe, vão dar um jeito de prender ele, porque ele está louco. E eles foram para prender Jesus, só que Jesus não caiu na armadilha deles. Disse: não sei, a tua mãe e teus irmãos estão aí, senão quem é minha mãe? Minha mãe é todo aquele que faz a vontade do Pai. Mas a mãe e os meio-irmãos vieram para prender Jesus, porque ele está louco. Na época os loucos eram guardados pela família, não tinha manicômio. Sabe quem Satanás vai usar para furar o teu balão? Os da tua própria casa, que vão dizer assim: tu não tem jeito, tu não tem condições, tu não tem capacidade, tu não tem tempo, tu não tem recurso. Eles sempre vão furar a tua iniciativa. Assim é na Bíblia. Você vai ver que aqueles que começaram algo em Deus, a família foi contra eles, porque você empresta os ouvidos para quem vai te colocar para baixo. E aí você não vai ser um vencedor, porque você está sendo guiado por aquilo que os teus ouvidos ouvem. Em Isaías 54:17 diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Quais são as armas que o inimigo usa para nos derrubar? Doença, perda, problemas financeiros. Tem uma série de armas que, eu digo assim, eu estava fazendo a obra de Deus, aí que começou a dar tudo errado. É verdade. Quando você dá o meu primeiro passo, começa a vir uma avalanche de coisas contrárias. Mas por que será, se eu estava tentando fazer a obra de Deus? É assim, é no começo que nós vamos ser provados. Satanás sempre vai tentar matar um projeto no começo. Quando Jesus tinha menos de 5 anos, Herodes mandou matar as crianças de 5 anos para baixo. Vão acabar com isso. Quando Davi foi eleito rei, em 2 Samuel 5, os filisteus ficaram sabendo e mandaram um exército para destruir Davi. Mas ele recém tinha sido eleito rei, nem por todas as tribos. Mas os filisteus vão aproveitar e matar enquanto ele é pequeno. Nós sabemos da valentia dele. Sabe quando você se propõe a algo no mundo espiritual, Satanás diz: vou tentar matar enquanto ele é pequeno. Enquanto só está com a ideia, enquanto só está com o início. Com 3 pessoas lá, né, pastor? Como é que é o nome da irmã que eu tentei gravar? Sulimar, né? Ela diz assim: hoje ele vai desistir. Hoje ele vai desistir. A irmã Sulimar lá do pastor. Quantas pessoas ficam dizendo assim: tu não vai conseguir, não vai conseguir. Mas olha só, 3 no teu aprisco, 2 no teu aprisco, 1 no teu aprisco, você não vai conseguir. Sabe, irmãos, um vencedor é aquele que não fica olhando com os olhos naturais, é aquele que olha com os olhos espirituais. Vai dar certo. E às vezes alguém vai dizer assim: mas não, ou a mulher de Jó diz assim: amaldiçoa Deus e morre, acabou, não tem mais jeito para você. Às vezes o abençoado ou a abençoada do teu casamento, que ainda não é bem convertido, está ainda assim, mais ou menos assim, isso aí não é para ti, isso aí o pastor está com a cabeça de pedir para você fazer um negócio desse. Tu não tem condição, meu marido. Quando te disserem que você não tem condições de glória a Deus, assim, agora eu sei que é Deus, agora eu tenho certeza. Quando disserem assim, tu não tem capacidade, assim, agora eu estou certo que Deus está nesse negócio, porque os outros estão dizendo, e os outros têm razão, e o que eles estão falando é certo. Eu não tenho condições mesmo, mas Deus que me chamou vai me capacitar. Deus que me chamou vai me capacitar. Creia na promessa de Deus na tua vida, creia. Quando Satanás for te atacar, em 1 Pedro 5,8, ele anda como um leão ao derredor procurando uma brecha para te atacar. E você precisa reagir. Reage. Mas tome uma atitude, faça uma reação. Faça. Parta para cima e diz: não, Satanás, agora tu vais parar de latir contra mim. Eu lembro que eu fui fazer uma visita num bairro que chama-se Vista Alegre lá. E a senhora de dentro da casa
Disse, pode entrar, pastor. Uma característica de pastor é a sua pastinha, né? Ali está a sua Bíblia, está o seu óleo de unção. E eu entrei, já estava metade entre o pátio e entre o portão e a casa dela, está na metade. Sai um guaipeca debaixo da casa, mas a bala. Aquela boquinha cheia de dente. Eu olhei para o portão, disse assim, meu Deus, eu não chego a tempo lá. Ele disse bem, puxei a minha pasta para trás. E ele veio nas minhas canelas. Quando ele chegou, a pasta foi na orelha dele. Pá! E ele... Aí a dona da casa, ai pastor, eu não sabia que o cachorro estava... Aí ele veio de novo, já preparei a pasta. Aí ela foi lá e pegou ele no colo. Ele ia levar outra abandonada. Quando você estiver fazendo alguma coisa, prepare-se para ser atacado. Prepare-se. Prepare, mas não fuja. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Pastor, eu fui tão humilhado. Dê glórias a Deus. Mateus capítulo 5 diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra você. Faça alguma coisa. Reaja. Quando tiver vozes contrárias, diz assim, eu estou no lugar certo, estou fazendo a coisa certa. Eu estou fazendo a obra de Deus certa. Os encantamentos são vozes de mentira que nos fazem desistir. Você precisa ouvir a voz de Jesus. João 10, 1:5 diz, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Escute Jesus, o que Ele mandou você fazer? Faça aquilo que Ele mandou você fazer. Vá até o final e ouça, seja orientado pelo Espírito Santo. Seja. Tem coisas que você diz assim, eu não sei, por que eu estou nessa situação, Senhor, mas se Tu me botou aqui, alguma coisa para mim fazer, faça. Não importa, eu não tenho esse dom, não tem tu, irmão, vai tu mesmo. Vai orar com pessoas enfermas, ore. Uma pessoa endemoniada, seja você usado por Deus. Se você está naquela situação, você é o melhor de Deus para aquela situação. O que Deus fala, que você é um projeto de Deus. Salmo 139, 14, 16 diz, você é o meu projeto, eu desenhei você, você é uma maravilha de Deus. A Bíblia diz que Deus te conhece, quando Ele te formou no ventre da sua mãe. Deus te formou de uma maneira assombrosamente maravilhosa, diz o Salmo 139. Então, já que Deus te conhece, sabe das tuas limitações, Ele diz assim, eu não te deixo sozinho, eu te ajudo. Enfrente as lutas que tu tens que enfrentar. E vá para frente, nunca recue, não retroceda. Nós não somos dos que retrocedem, a Bíblia diz. Mas o que tem de obreiro que começa uma coisa assim, pastor, não aguento mais. Eu estou cansado. Cansado, irmãos, todos nós estamos. Lá no céu vai ter descanso. Olha, isso não está na Bíblia, tá, irmãos? Se você pensa que vai chegar no céu, vai ficar só assim, glórias a Deus, glórias a Deus. Não é verdade. Tem mais ministério para nós lá. Tem mais tarefa lá. Você pensa que o céu é só um lugar assim de aquelas nuvenzinhas, você ali dormindo? Não, né? Vai ter mais. Pastor, eu pensei que ir para o céu seria para não fazer nada, não. Jesus nunca chamou vagabundo. Verdade. Você vê os 12 que Jesus chamou, os 12 trabalhavam. Quando a gente dá uma tarefa para alguém na igreja, a gente dá para um que não faz nada ou a gente dá para quem faz mais coisa? A gente só dá coisa para quem faz. O que não faz nada, irmãos, ele está fugindo para ninguém. Não me escolhe, não me erra, pastor. Me erra, não me acha aqui, pastor. Se a gente dá para ele uma coisa, vai ser um desperdício. Porque de onde não se espera nada, daí aqui não sai nada mesmo. É verdade. Se há algo de Deus para a tua vida, você... Agora vai. Vamos pensar Davi, que não deu ouvido ao seu irmão, nem ao rei Davi, nem ao rei Saul. E não conseguia se mexer. E tem uma partezinha da Bíblia que também, agora é interpretação minha, né? Ele
Está lá, o irmão dele, Abinadab, diz assim: tu é metido, presunçoso, tu está aqui só para arrumar confusão. O rei olhou para ele e disse: não, pode usar minha armadura se quiser ir lá, porque tem 40 dias que ninguém desce para lutar contra aquele homem. E ele disse: deixa eu ir. Mas ele vai descer ao ribeiro de Besor e juntar 5 pedras. Nesse tempo, viaja comigo agora. Nesse tempo que ele desce até lá embaixo, que ele vai juntar 5 pedras no riacho, é o tempo que ele está pensando assim: Senhor, tu tens certeza. Senhor, ele vence o medo dele. Ele fica sozinho, ele e Deus, juntando as pedrinhas, pegando e fazendo o caminho de volta. Tem horas, aquilo que o pastor Wagner aqui, né, nos trouxe à luz, ao caminho da oração, o tempo de juntar pedras para enfrentar o inimigo. Ele precisou usar 5 pedras? Não, mas ele tinha reserva. Se não cair na primeira, vai cair na segunda. Se não cair na segunda, vai cair na terceira. Mas que eu vou derrubar, vou. Ele escolhe as 5 pedras e fala com Deus: Senhor, tem certeza, tu me fez matar aquele leão e aquele urso. Irmãos, a tua próximo desafio é maior do que o anterior. Deus não te chamou para você ficar reprovando. Deus chamou para você crescer. E se cresce em obediência. Juntou aquelas 6 pedrinhas e foi. Ele não ouviu o que o rei Saul foi, nem o que seu irmão da casa dele disse, não. Ele foi falar com Deus, juntando as pedrinhas. Ele disse: Pai, ele está ofendendo o teu nome. Não é o meu nome, é o teu nome. E eu vou para cima daquele incircunciso. Aquele incircunciso chegou, o Golias, e disse assim: mais um guri que vem lutar contra mim, eu vou te rasgar as tuas carnes e vou jogar para as aves de rapina. O Golias disse para o Davi, mas o Davi não deu ouvidos. Já era 3 agora falando contra. Ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor que tu tens ofendido, e eu vou arrancar tua cabeça fora. Ele não tinha nem espada na mão, ele só tinha 5 pedras. Mas ele disse: eu vou vencer. Ele já partiu como vencedor. Se você é um Davizinho, fraquinho, se alegre de ser fraquinho, porque quanto maior a fraqueza, maior a soberania e o governo de Deus. Meu pastor, eu tenho limitações. Um colega meu, a mãe dele era também deficiente visual, e o pastor da igreja dela, às vezes de madrugada, 2, 3 da manhã, chegava lá e disse: desculpa lhe incomodar, mas assim, endemoniou uma senhora violentamente lá, a senhora não vai comigo? Esse meu colega dizia: minha mãe era cega, era a que mais enxergava naquela igreja. Minha mãe não sabia, mas quando chegava lá, a vitória era certa. Você é fraquinho, mas permaneça fraquinho. Quanto mais fraco você for, mais forte você vai ser. Quando sou fraco, então é que sou forte. Mas apresente a tua fraqueza diante de Deus. Fale com o Senhor, diga do Senhor, e pare de dar ouvidos a quem está só te colocando para baixo e dizendo: não consegue, você não tem condições, você não vai chegar a lugar nenhum. A vitória é certa, Deus nos deu vitória. Em Números 23, 19 diz assim: Deus não mente, nem é filho do homem para se esquecer do que prometeu. Se Ele te falou que vai te dar vitória, vai te dar vitória. João 16, 33 diz: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. Jesus disse: eu passei por lutas, eu passei por aflições. Irmãos, problemas não é uma exclusividade sua. Todos nós passamos por problemas. A diferença entre nós é aqueles que vão vencer os problemas e aqueles que vão se entregar aos problemas. O pastor Wagner falou do número de suicídios. Em 2018, no Rio Grande do Sul, foram 1.739 suicídios. Divide isso por 365 dias. Dá de 3 a 4. 3 suicídios num dia, 4 no outro. No estado de Santa Catarina foi 730 e poucos. No estado do Paraná foi 740, no mesmo período. Mas no nosso estado foi 1.739. Aqueles que em algum momento dizem assim: eu não vou lutar mais. Nós temos uma cultura da morte, né? Eu quero morrer. Isso passa para dentro da igreja também.
eu vou entregar, não quero mais. Mas você estava indo tão bem. Mas começou tudo a dar errado. Irmãos, quando Satanás se levanta, ele vem com fúria. Ele veio roncando grosso. Ele veio para matar. O que mais? Roubar e destruir. Ele quer destruir a obra excelente de Deus na sua vida. Ele quer destruir. Ele quer que você passe vergonha, mas ele quer mais que você seja covarde. O covarde é aquele que vira as costas e foge. Aqueles a quem Deus chamou, quem controla a sua vida é o Espírito Santo. Então, se ele, sem demora, vai nos dar o triunfo. Isso nós precisamos experimentar. A experiência do templo, passar a experiência do templo e dizer assim, mas pode todo mundo ir embora, eu não vou. Pode todo mundo desistir, eu não desisto. Eu não saio enquanto Deus não me der a minha vitória. Eu não vou parar de orar pela minha família, enquanto todos eles não se... Pode ser que se convertam no leito da morte, mas que todos vão ser salvos, vão ser. É aquele que diz assim, ele já fala antes, eu e a minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Isso é da fé. Jesus, ele jamais desistiu. Qual a grande tentação de Jesus? Em Mateus capítulo 4, ou Lucas capítulo 4, Satanás sabia que não podia medir forças com Jesus, então ele foi e tentou Jesus usando a palavra de Deus. Olha, tu está com fome? Olha, pede aí que os anjos transformem as pedras em pães. Levou ele ao pináculo do templo. Disse, olha, os reinos eu tudo te darei. Eu vou depois ao monte alto, se tu prostrado me adorares. E aí Jesus rebate ele na palavra. Vence o diabo na palavra. Se Jesus foi atacado, mas quanto mais nós. Nós somos atacados constantemente. E às vezes você acha que é coincidência. Não, irmãos, é propósito, é plano maléfico de Satanás de destruir algo lindo na tua vida. Um dom que talvez nunca vai se manifestar porque você recuou. Numa primeira crítica, num primeiro insucesso. Insucesso todos nós tivemos ou teremos. Mas um vencedor é aquele que começa de novo. O Evangelho é lindo porque ele é a mensagem do recomeço. Você, todo inventor, quantos fracassos os inventores tiveram? Leia. Olha, eles erraram, acertaram. Leia um pouco a história. O nível de perseverança daqueles que hoje venceram na vida. Não deu certo, agora deu certo. Consegui fazer, eu tinha certeza que eu ia conseguir. Você vai ver a biografia de pessoas bem-sucedidas da vida, do Honda, por exemplo, que, o Japão destruído. Já tinha fracassado. Ele mandou carta para muitos empresários, pessoas que ele conhecia, cartas pedindo dinheiro para começar um novo negócio. Japão destruído, em pedras, ruínas, morros acima. Ele achou de botar um motorzinho nas bicicletas. Aquilo foi um sucesso. Poucos mandaram dinheiro de volta, mas aqueles que mandaram enriqueceram junto com ele. Ele tinha fracassado, depois veio a guerra, destruiu tudo que ele tinha. Mas aí diz, uma ideia. Deus vai dar ideia para você, irmão. Você vai compartilhar com o seu pastor. Pastor, eu estava orando, tive uma ideia. E se a gente fizer assim? Pessoas movidas pelo Espírito Santo são pessoas de ideia. E elas trazem ideias para construir, elas nunca para destruir. Pessoas movidas pelo Espírito Santo, elas pensam assim, pastor, a gente pode melhorar aqui. Pastor, elas nunca pensam para baixo. Pessoas movidas pelo Espírito Santo, elas pensam para cima. Nós podemos melhorar, nós podemos ganhar essa rua, nós podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Isso é mover do Espírito Santo. Pensa para cima, nunca para baixo. Para baixo não edifica, não constrói, desanima. Jesus tinha motivos para desistir. Jesus foi abandonado pelos seus amigos, traído pelos seus amigos, negado pelos seus amigos, rejeição, violência. Ele tinha tudo para desistir. Jesus tinha todos os motivos para desistir. No jardim de Getsêmani, o que ele ora? Pai,
se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Em João 13:1 diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Quando eles traíram, abandonaram, e a Bíblia diz em Marcos 14 que todos abandonaram Jesus, não foi só o Pedro, todos abandonaram. Quando eles viram o tamanho da espada, fugiram. Todos fugiram. Jesus ficou sozinho, mas Jesus foi até o fim. Ele disse: eu vim para fazer a vontade do Pai, eu vou até o fim. Um vencedor, irmãos, é aquele que vai até o fim. Nós estamos precisando de obreiros. Diz assim: não, isso que me foi dado para fazer, eu vou até o fim. Eu vou, tem luta, tem dificuldade, tem perseguição, tem limitação, vai até o fim. O que impede você de vencer? Às vezes nós só precisamos de mais uma volta. Josué 6, de 1 a 20, o povo de Israel na volta de Jericó, cada dia uma volta, e no 7º dia, 7 voltas. Quando que as muralhas caíram? Na primeira? No primeiro dia? Não. No segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. E aquele povo andando, sem fazer nada. Aquilo foi um teste para o povo dizer assim. E era uma volta longa. E todo criança, mulher, panela, carregando tudo, fazendo um mover na volta. Simples, simples. Deus é um Deus simples. Mas a vitória veio na última volta. Na última volta. Na última volta. Você tem que dar mais uma volta. Bom, pastor, eu já fiz. Vai até o fim. Faz de novo. Eu sempre conto do meu filho, o Josué. Ele nasceu no ano 2000. E no dia de nascer, a médica disse: olha, pai, minha esposa já estava com pressão muito alta. E eles ficaram 2 dias com ela internada lá. E disse assim: não conseguimos fazer baixar. E nós só vamos salvar um dos dois. Ou a mãe ou o filho. E eu disse: quando que eu tenho que decidir isso? Amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu vou dar a resposta para vocês. Minha sogra ouviu isso, levei ela para casa. O que tu vai decidir? Eu disse: eu não orei ainda, mas essa noite eu só vou dormir depois que Deus falar comigo. Voltei para o hospital. Não falei, a Cândida, essa conversa foi no corredor, ela não ouviu a conversa. Eu deixei a minha sogra em casa, voltei para o hospital e disse: Senhor, quando eu te pedi mais um filho, eu não te pedi um filho para não ser criado pela mãe, eu preciso da mãe e também preciso do filho. E aí foi a minha oração naquela noite. Lá pelas tantas, uma voz bem clara assim, entrou no meu ouvido e disse assim: eu vou salvar os dois. Aí eu desliguei. Mas isso eu dormi muito pouco aquela noite. Eu nem sei se cheguei a dormir. De manhã veio a médica: pai, e aí? Eu já decidi. Então nós vamos salvar qual dos dois? Os dois. Eu já lhe falei que não tem, mas vai dar certo. Os dois vão salvar. No final daquele dia nós estávamos. Aí ela disse: não, ele está muito fraco, então ele vai para a incubadora essa noite, se a gente conseguir salvar ele, e por isso, por aquilo e tal. Então, no final daquela noite, nós estávamos os 3 no mesmo quarto. Ele nasceu com 3,985 kg. E eu disse: doutor, e a incubadora? Nem cabe na incubadora. E o pulmão, está tudo perfeito. Está tudo perfeito. Sabe, irmãos, quando você precisa ir para a presença de Deus e dizer assim: Senhor, eles estão dizendo que não tem como salvar, mas a última palavra é tua. A última palavra é tua. Eu não quero perder. A minha sogra já tinha perdido um filho, né? Umas condições muito parecidas. E ela disse: o que tu vais fazer? Eu não orei ainda. Você que é um líder, você precisa primeiro, eu vou falar com Deus. Primeiro vou falar com o Senhor. Não desista, não feche a porta, não cancele o teu discipulado, a tua célula. Primeiro você fala com Deus. O Senhor Jesus naquela noite, ele primeiro falou com o Pai. Jesus antes de escolher os discípulos, falava com Deus primeiro. Primeiro ele falava com Deus. Depois ele iria fazer. Nós hoje decidimos as coisas sem consultar a Deus e botamos Deus no negócio. Deus me falou nada. Você nem ora.
E diz assim, Deus me falou, eu vou ter que sair da igreja porque Deus me falou. Falou nada, tira. Um dia um pastor que eu conheci estava pregando, e ele disse, você tem que se ver livre de tudo aquilo que está atrapalhando você na tua vida de fé. A irmã no final do culto foi para ele dizer assim, pastor, Deus falou comigo hoje por meio da sua boca. Eu tenho que me livrar daquele meu marido, aquele traço, ele só me atrapalha na vida. Irmã, eu não disse isso. Não, o senhor disse. Eu não disse. Nós capturamos as coisas e a gente quer que seja do jeito da gente. E aí as coisas vão dizer assim, não deu certo, Deus me disse. Disse não, irmão. Põe o teu joelho no chão primeiro assim, Senhor, eu preciso tomar uma decisão, o que eu faço? Para onde que eu vou? Jesus, ele primeiro tomava uma decisão. Talvez mais uma volta, mais um mergulho na mãe, os 7 mergulhos, 2 Reis capítulo 5, 1 a 14. Um homem, né, cheio de medalhas, com decorações, né, da sua armadura, roupas finas, cheio de ouro, cheio de presentes, cheio de roupas novas para dar de presente para o Eliseu. O Eliseu nem sai da porta para atender ele, manda o seu secretário, assim, vai lá e diz para ele tomar 7 banhos no rio. Um rio que não era dos mais limpos. Ele vai, ele não quer se dobrar. Os soldados que vinham com ele, por favor, é tão pouco que ele está te pedindo. Mas não existem Abana e Farfar, rios melhores lá em Damasco do que esse rio dos Sinos aqui? Ou o rio Gravataí lá, que é o mais sujo que esse aqui. E aí eles disseram, por favor, viajamos de tão longe, só mandou o senhor tomar banho aí, 1 banho, 2 banhos, 3 banhos, 4 banhos, 5 banhos, nada. Ele saía da água, olhando aquela pele toda podre, imagina os olhos dele mirando os soldados deles assim, ó. Mais um banho. Mas no 7º banho, quando ele sai da água, a pele está limpa. Talvez você tenha que dar mais uma volta. Talvez você tenha que ir para o 7º banho, né? Você tem que ir até o final. Nós queremos uma vitória e não vamos até o fim. Queremos algo e não, né? Ou mais uma batida, o rei Joás, ao bater, eu gosto muito desse texto, 2 Reis 13, 14 a 20, né? O profeta disse para ele, olha, lança as flechas no chão. E ele começou a lançar e parou de lançar. Ele disse, ó, porque tu parou de lançar, agora tu vai ser escravo dos sírios. Eles vão te vencer. Você tinha que ter continuado atirando as flechas, mas você parou. Quem mandou você parar? Eu já tinha lançado. Por que eu vou lançar a flecha? Porque você parou. Agora a derrota vai vir. Sempre que nós paramos, fortalecemos o inimigo. Sempre que você para no teu propósito, na tua vocação, no ministério que Deus te deu, você fortalece o inimigo. O profeta disse, ó, você parou de lançar as flechas, agora você vai ter derrota. Faça de novo, vá novamente. A vitória é somente para os perseverantes. A vitória não é para quem... Mas eu já tentei, pastor. Tentar muitos tentam, irmãos. Tenta de novo. Ó, pescamos a noite inteira, Lucas capítulo 5. Não apanhamos nada. O sol já estava a pino. E Jesus, lance a rede de novo, mas do outro lado. Do meu jeito. E a rede veio cheia de peixes. Em João 21, eles pescaram a noite inteira, não pescaram nada. Jesus disse, lance a rede de novo. Vocês têm alguma coisa para comer? Não, não temos nada. Então lance a rede de novo. Quando Deus está dizendo assim, lança a rede de novo, vai de novo. Anda mais 1 milha. Minha irmã, quando Deus está falando para você, continua. Continua. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Os inícios podem ser pequenos, mas o final vai ser grande. Lembre-se disso. Você pode, um dom quando vem, ele nunca é pronto. Por quê? O dom é perfeito, mas o instrumento que somos nós não estamos prontos. Então nós vamos ter que nos adaptar ao dom. Você nunca falou em público, então você vai aprender aos pouquinhos. Vai errar, vai ficar nervosa, normal. Vai comer palavras, vai ser cacofônico, normal. Alguns vão rir de você, normal. Primeira vez que eu preguei, eu gravei um videozinho essa semana, fui a Pelotas, e foi no calçadão da cidade. Lá,
nós tínhamos um grupo de vários jovens de várias denominações que fazíamos evangelismo no calçadão da cidade, bem junto a um chafariz. E cada um tinha função. Uns tocavam violão, outros cantavam e tal. E a minha função era distribuir folheto. Enquanto estavam cantando e tocando, as pessoas passavam, pá, 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 pá. Todo domingo, só era essa a minha função. Cantar, nunca cantei. Tocar, então, um desastre. Então, e aí o líder disse assim, puxa, o cara que ia pregar não veio. Ele olhou para mim e disse assim, Mário, não tem ninguém. Ah, não tinha mesmo, irmãos. Era só ele do violão, as moças do vocal. E ele disse, não tem ninguém que pregue. Será que tu não prega? Eu prego. Nunca tinha pregado na vida, irmãos. Nunca. Mas eu sabia João 3,16. Eu era crente novo. Fazia poucos meses que eu tinha me convertido. Eu sabia João 3,16 de cor e salteado. O que eu preguei no calçadão? João 3,16. Quando tiver uma oportunidade assim, eu faço. Eu nunca fiz. Bom, vou ter que começar a fazer. Você é daqueles que precisa entender que o Senhor está te chamando para você fazer coisas que você ainda nunca fez. Nunca fez. O extraordinário, o ordinário você faz. O extraordinário é Deus que faz. O natural nós sabemos fazer. O sobrenatural é Deus que faz. Mas agora quando Deus te chama para fazer, você recua. Aí você vai passar vergonha. Porque Deus está dizendo, mas filho, eu quero te usar. Mas você foge. Eu lembro de ele tinha terminado o seminário e assumiu uma congregação na cidade de Osório. E eu dava uma certa cobertura para ele, assim, de orientações pastorais. E ele me ligou e disse assim, pastor Mário, hoje lá na célula vai ser numa casa que uma senhora diz que ela endemonia lá e põe todo mundo para correr. O que eu faço? Ele diz, tem esse procedimento. Aí ele conta que pegaram o inário, né, cantaram um hino, a mulher endemoniou, era uma casa de madeira, que tinha as coisas nos barrotes penduradinhas assim, se jogou contra aquela parede, derrubou tudo aquilo. Os pessoal que veio na célula abriram a porta, saíram correndo e disseram assim, meu Deus, o que é isso? Eu nunca mais vou vir. Eu disse, rapaz, o que tu fez? Olha, eu saí para lá de fora da casa, fechei a porta, peguei o telefone e te liguei 20 vezes, tu nunca atende. Aí eu liguei para outro pastor, e ele também não me atendeu. Vocês são assim, quando a gente precisa, vocês nunca estão atendendo a gente. Ele bravo. Ah, mas aí o que tu fez? Bem, aí eu fiz o seguinte, eu voltei e vi que a coisa estava calma, abri a porta, destranquei, ela estava caída lá no chão. Eu disse, senhora, aí ela, sim, o que aconteceu? Deu um probleminha aqui, eu acho. Aí eu tive que conversar depois com ele. E, às vezes a gente transfere a responsabilidade que Deus deu para a gente. Deus nunca vai dar uma luta que seja além das tuas forças. Deus não vai dar um desafio que você não dê conta. Ele diz assim, meu filho, eu te ajudo, mas você tem que ir. Você tem que enfrentar a situação. Se você fugir, bem, Deus não tem prazer em você. Se você começar alguma coisa e não terminar, nosso Deus não é um Deus que começa e não termina. Nosso Deus, tudo que Deus começa, Ele termina. Deus, Ele não mudou. Ele continua com a sua mão estendida sobre mim e sobre você. A mão do Senhor está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus não te criou nesse mundo para você ser um sobrevivente, mas para você vencer e transformar o mundo através da autoridade de Jesus. Depende de você tomar a decisão de mais um mergulho, mais uma volta, mais um passo, mais uma batida, para você não desistir. Você e eu fomos criados para a perseverança. Nós não fomos criados para facilidade. Nós fomos criados para aceitar desafio. Desafio é somente para gente corajosa. Deus dá desafio para gente que confia. Gente que diz assim, Deus, estou olhando, esse aqui vai. Eu vou te dar uma oportunidade. Vai ter muita adversidade. Vai ter muito comentário contrário. Vai ter, você mesmo pode ser a pessoa que vai sabotar você mesmo. Eu? Por que não escolhe outro? Moisés disse para Deus, por que não escolheu meu irmão? Meu irmão fala, meu irmão mais novo do que eu, mais velho do que eu, fala melhor do que eu. Por que não escolhe ele? Às vezes você está dizendo como Jeremias, eu sou muito novo, não
pare de dar desculpa e comece a dizer assim: Senhor, eu não entendo porque tu me chamou, mas eis-me aqui. Senhor, eu estou a ponto de chamar o pastor Adalto e dizer assim: pastor, está aqui o ministério, eu não quero mais. Do louvor então, não quero mais. Da célula, aquela célula só me dá problema. Irmãos, onde tem pessoas tem problema. Outro dia eu fui num bairro, gente, que bairro organizado. As ruas limpinhas, com flores na frente das casas, a vizinhança se dando super bem, não havia confusão, nem briga, nem nada. Eu disse: pá, um dia eu vou morar nesse bairro aqui. Esse bairro aqui eu vou gostar, as pessoas se dão bem aqui. Nome do bairro: Cemitério Memorial da Colina. O único lugar que não tem confusão. Se você quiser ir para lá, a gente ajuda. Ah, não quer, né? Por que você não pode, irmãos? Ninguém pode ir antes de cumprir o seu chamado. Ninguém vai partir antes de ter cumprido aquilo para o qual Deus te chamou. Você não pode partir enquanto você não tiver cumprido o teu chamado. Você só pode partir quando você completar a carreira, combater o bom combate, você guardar a fé. Só assim você vai poder partir. Então, eu não posso partir porque eu ainda não cumpri o meu chamado, ainda não me submeti a Deus. Nós estamos precisando de gente corajosa. Covarde já tem bastante. É aquele que diz assim: pastor, está muito difícil. Ninguém disse que ia ser fácil. Nem Jesus disse que ia ser fácil. Pastor, as pessoas me criticam. Tem pessoa mais criticada que o pastor Adalto nessa igreja? Tem. O pastor Adalto, ele é tomado no café da manhã dos membros da igreja, ele é almoçado. O pastor agora, que é a loucura de que aquele pavilhão lá, que lá é uma fortuna, no dia que ele está com a cabeça. De que cabeça? Está bom ali no nosso lugarzinho, tudo apertadinho, está bom assim. A igreja está cheia, o que ele quer mais? Pessoas mais criticadas são os que fazem coisas. E são criticados pelos que não fazem. Quem não faz se irrita com aqueles que fazem. Fica nervoso. Né? Você e a sua irmã dividem o mesmo quarto. Você organiza, a sua irmã é desorganizada. Ela se volta contra você. E põe a culpa da desorganização em você ainda. Quem não faz, critica aquele que faz. Eu quero chamar você para ser daqueles que fazem. Porque do outro lado já está cheio de gente que está só esperando uma oportunidade para criticar. Ou se tivesse que nem a avó do Wagner aqui, hein? Que benção. Vem fazer fofoca, vem orar aqui comigo 3 horinhas. Acaba um método infalível para... Ou aquele que vem criticar a tua igreja na tua casa, diz assim: irmão, vamos orar pela nossa igreja? Joelha aí, vamos orar. Vamos orar pelo nosso pastor, vamos orar pelos líderes de célula, vamos clamar a Deus. Acaba o espírito maligno de fofoca e de confusão. Acaba. Você não quer ser criticado, não faça nada. Se você não fizer nada, você vai ser criticado também. Pastor, se eu fiquei quietinho no meu cantinho e não fizer nada, pois então, a pior crítica é do céu. Meu filho, não te chamei para você ser um ocupador de banco de cadeira. Eu te chamei para você ser um instrumento nas minhas mãos. Quando nós não temos mais um propósito, essa senhora cega quando tem dia de manhã disse: pastor, a minha vida não tem sentido se é somente eu não enxergar, eu quero fazer a obra de Deus. E eu vim aqui para o Senhor me dizer o que eu devo fazer. Eu dizia: eu vou lhe dizer. Terça-feira eu vou lhe dizer o que você não vai fazer. Mas traga o seu marido junto. Sabe, uma pessoa limitada. Mas ela diz assim: pastor, eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero fazer a obra de Deus. Qual é a velocidade de uma igreja? É a velocidade dos seus líderes. Se a gente acha muita desculpa, irmãos, nós achamos muito problema, nós não vamos ir longe. Paulo disse, eu quero terminar: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação. Existe prêmio, existe final. Nós só completamos a nossa corrida quando a gente volta para a casa do Pai. Até lá, não chegamos em casa ainda. Pastor, e se não der certo, começa de novo. Pastor, e se não der certo, começa de novo. Pastor, e se não der certo, começa de novo.
vai dar certo. Se o Espírito do Senhor estiver sobre ti, vai dar certo. Vai dar certo. Se tem muita gente dizendo assim, mas é loucura. Deus nos chamou para as coisas loucas. Deus está chamando você para o sobrenatural. Tem pessoas aqui que Deus já deu sonhos grandes, mas nem você creu no sonho. Deus já mostrou como que Ele quer te usar. Você diz assim, eu devo ter comido, jantado mal de noite. Você anda sabotando a você mesmo. Você anda desmontando você mesmo. Deus te chama. Eu? Sim, você. Pior do que Satanás é você quando você se torna seu próprio inimigo. Eu não tenho condições. Eu não vou vencer. Eu nasci numa família muito pobre. Eu não tive muito estudo. Eu tenho uma deficiência de visão. Eu tenho limitação financeira. Você começa a se sabotar a si mesmo. Não precisa nem do diabo. O diabo vai dizer assim, olha, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Você fala tão mal de você mesmo, diz assim, o diabo, olha, ela acabou consigo. Mas Deus está lembrando, nós estamos precisando de obreiro e de obreiras que possam simplesmente ter disponibilidade. Deus, eis-me aqui. E de gente assim, vai pegar um negócio encardido, diz assim, mas eu vou dar conta desse negócio. Eu não, os outros podem ir embora, mas eu vou ficar. Os outros podem largar a corda, mas eu não largo. Os outros podem afrouxar, mas eu não vou afrouxar, porque eu não sou daqueles que desistem. Isso é uma decisão, não é uma imposição. Quando uma pessoa decide, irmãos, ser uma vencedora, ela já é uma vencedora. Ela já é uma vencedora. Ele disse assim, não, pode não. Outro dia encontrei um senhor velhinho, e ele, conversando com ele na calçada, ele disse, pastor, todo mundo com medo do governo, das aposentadorias e tal. Ele disse, olha, se o governo cancelar todas as aposentadorias, a minha inclusive, mas eu volto a trabalhar no dia seguinte. Eu a vida inteira vendi linhas. Eu sei vender linhas. Eu saio de novo. Tem um senhor lá na igreja que ele tem 74. Ele sai todos os dias, 5h30, 6 horas para trabalhar. E ele disse, eu preciso, e eu gosto. Dirige uma célula, vem nos cultos, auxilia. Eu dou um tapa nele nas costas assim, aquilo é puro músculo. 7-4. Nós temos uma geração líquida, né, pastor? Gente, nós precisamos de uma igreja que diz assim, eu sou Jesus, eis-me aqui. Eu sou daqueles guerreiros como os valentes de Davi, os valentes o Brasil para Cristo. Eu sou um dos valentes. Aquilo que eu tiver na mão, eu não largo. Eu sou como Samá, um dos valentes de Davi, que o campo de lentilhas estava sendo tomado pelos filisteus. Ele sozinho pegou uma espada e disse assim, vocês não vão levar essas ervilhas. E lutou com eles, até que a espada grudou na mão, que não soltava, grudou. Nós estamos precisando de gente assim. Nós não estamos precisando de gente como os Iscariotes. Nós não estamos precisando de gente que, como Demas, que amou o presente século e me abandonou, disse o apóstolo Paulo. Nós estamos precisando de convertido mesmo, que recebeu Jesus, e não foi assim uma vontade, que Jesus mudou a sua vida. Mentia, roubava, usava drogas, falcatrua, enganador. Não é mais. Homem limpo, ou mulher limpa, dentro da igreja e fora da igreja. Os outros dizem assim, aquela mulher depois que foi para a igreja é outra pessoa. É uma vizinha boa. Nós precisamos ter de conversões verdadeiras e obreiro verdadeiro. Obreiro que não se dobra, diz assim, ó, eu estou cansado. Pastor, põe outro no meu lugar aí. Nós estamos precisando de um outro nível. Essa conferência do aprisco é para elevar o nível, não é para baixar o nível. É para subir o nível. Aonde nós queremos chegar? Nós vamos precisar de gente mais apaixonada por Jesus. De gente mais cheia do Espírito Santo. De gente assim, ó,
eu prossigo para o alvo. Algumas coisas não deram muito certo, deram errado, mas eu vou tentar de novo. Eu vou de novo. Eu tenho um sonho. Deus colocou no meu coração um plano, mas eu vou realizar esse plano. O que Deus colocou no teu coração? Qual é o sonho? Deus colocou algo, Deus colocou um chamado, uma missão, e de fazer discípulos de todas as nações. É uma ordem, não é uma opção, é uma ordem. Mas Deus te deu dons e talentos. Você é daqueles que lutam, você é daqueles que assim, diante das más notícias, diz assim, estamos perdidos. E agora o que vai ser de mim? E agora? Primeiro lugar, corra para o Senhor. Senhor, o que eu faço? Davi, todas as vitórias que ele teve, primeiro ele falou com Deus. Quando ele teve derrota foi quando ele não consultou a Deus. Jesus sempre falava com o Pai. Você quer ser uma vencedora? Não importa a idade que você tem. Nem importa se você teve na tua família mau testemunho. Talvez mãe, pai deram mau testemunho, abandonaram. Talvez eram pessoas que começavam coisas e não terminavam. Você pode dizer assim, eu vou fazer diferente. Tudo que eu começar, eu vou terminar. Tudo que eu começar, eu vou terminar. Quem me entendeu, levante a mão esquerda. Esquerda, irmã, esquerda. Até agora está ali lutando para saber quais. Isso, esquerda, acertou. Esquerda, fique em pé, por favor. O Ministério de Louvor, volte aqui um pouquinho. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Às vezes nós fomos criados de uma maneira que a gente se conforma com as coisas erradas, quebradas, tortas, incompletas. E quando a gente se converte, a gente continua com o mesmo perfil. Ah, não deu. Ah, não deu. Não era para mim mesmo. A gente vai arrumando desculpa, justificativa, sempre para o pior. Mas você nasceu de novo. O Espírito Santo de Deus habita em você. E está na hora de você quebrar essa maldição, dizer assim, meu pai nunca terminou, nossa casa nunca foi completa, nunca está sempre quebrado. Ninguém se formou na minha família, todo mundo abandonou os estudos. Casamentos que se partiram, tem segunda união, terceira união, mas você pode tomar uma decisão diferente. Senhor, aquilo que tu começasses em mim, tu és fiel para poder completar, mas eu também quero ir até o fim. Nós estamos dizendo que Deus te chamou para uma obra espiritual, e talvez você carregue em si uma maldição de família, dizendo, na minha família é normal abandonar, não completar, não ir até o fim, desistir. Mas você pode fazer diferente, porque Jesus foi até o fim. Deus vai até o fim. A vitória está no fim, o prêmio está no fim, a recompensa está no fim, não está no começo, não está no meio, está no fim. É no fim que você vai ter o fruto do teu trabalho. Vai ser no fim. Pastor, tem uma coisa sempre dentro de mim dizendo, para. Não vai. Mas há uma voz dizendo, seja perseverante, vai até o fim. Nós vamos ministrar esse louvor. Eu não sei quantos sofrem com isto, de coisas incompletas, inconclusas, e que precisam da ajuda de Deus, assim, eu quero completar. A obra de Deus, eu quero ser daqueles que vão até o fim. Eu quero ser usado por Deus, até que a obra esteja completa. Vontade de desistir, todos têm. Agora, vontade é uma coisa, desistir é outra, totalmente diferente. Eu queria te chamar a você vencer. Pai, eu quero ser o primeiro
Eu quero vencer essa maldição de coisas inconclusas. Eu quero me tornar perseverante. Como todos os que na Bíblia venceram suas limitações, venceram a opressão do diabo, venceram a perseguição da família, venceram e se tornaram colunas. Você quer ser uma coluna ou uma pedra de tropeço? Eu quero te dar uma oportunidade. Olhe para dentro de você. Se o Senhor não te ajudar, você vai desistir daqui a pouco. Até da fé você vai desistir, porque não vai suportar as aflições. Saia do seu lugar, eu quero orar contigo, por ti, junto contigo. Deus quer fazer você uma vencedora. Você vai quebrar o paradigma da tua família. E você vai ouvir de Deus: eu te ajudo. Saia do seu lugar enquanto a gente adora a Deus. Vem aqui para frente. Tem um lugar para você aqui, meu irmão. Pode vir. Vamos colocar um fim nisso. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Ainda tem lugar para você aqui. Se há dentro de ti uma força sempre para dizer para você: para, desiste. Você tem que vir na presença de Jesus e dizer: Jesus, eu preciso de ajuda. Eu já comecei tantas coisas e eu não concluí. Eu preciso de ajuda. Venha no altar de Deus, desça daí de onde você está. Isso é individual. Se você está com o teu esposo, com a tua esposa, isso não tem a ver com a tua esposa. Isso é pessoal. O reino de Deus se faz com gente perseverante. Não se conquista nada com um avanço e um retrocesso, mas se conquista tentando de novo. Um vencedor não é aquele que acerta sempre, é aquele que não desiste nunca. Você é uma vencedora. Você nasceu para vencer. Quando você recebeu a Cristo no teu coração, você recebeu o vencedor. O vencedor habita em você. A certeza da vitória é que o vitorioso fez morada em você. E o vitorioso vai dizer: minha filha, vai de novo. Meu filho, lança as redes. Meu filho, dá mais uma volta. Minha filha, lança mais uma flecha. Minha filha, tenta novamente. Eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. A minha destra fiel está sobre você. Olhe, o Senhor está dizendo que tirou você de uma família em que as coisas eram interrompidas, para dizer: minha filha, eu te ajudo. Só diga para o Senhor: Senhor, acaba hoje a história de desistir,
de retroceder, de abandonar, de recuar. Nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que andam para trás. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, de poder, de moderação. Fale com Deus, acabou hoje na minha vida. Eu reconheço um espírito maligno, Senhor, de coisas inconclusas, incompletas na minha vida. Agora, tudo que eu botar as mãos, eu vou até o fim. Na minha família, na igreja, no meu trabalho, na faculdade, na escola, nos meus relacionamentos. Tome uma atitude hoje, diga: eu vou até o fim. Deus tem a última palavra. Deus tem a última palavra. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele disse: eu não te deixo sozinha, eu te ajudo. Acabou o período de retrocesso, de abandono, de fraqueza, de desistência. Aqui está começando uma mulher, um homem, um jovem que é perseverante. Tudo que me vier às mãos para fazer, eu vou fazer bem feito e até o fim. E eu estou dizendo para ti, Satanás, bate em retirada da minha vida, bate em retirada da minha mente. A minha mente é a mente de Cristo. Os meus pensamentos são os pensamentos de Deus. Eu não vou mais pensar menos de mim, nem menos da obra de Deus. Na minha mente vai ter os pensamentos de Deus. Eu rejeito toda a obra do diabo contra mim, contra a minha família, contra a minha igreja, contra o meu aprisco, contra os meus filhos, contra os meus discípulos. Eu rejeito isto e ordeno: bate retirado, Satanás, porque aqui tem um valente, aqui tem uma valente, e eu não vou voltar para trás. Eu sou daquelas que avanço. Eu estou caminhando de volta para a casa do Pai, e eu não vou chegar lá de mãos vazias. Eu vou chegar lá carregando frutos. Eu vou chegar lá acompanhada de muitos que conhecerão a Cristo por meu intermédio. Eu vou chegar, e o Pai vai dizer: vinde, bendita de meu Pai, porque tudo está preparado para você. Eu estou deixando para trás o homem frágil, vulnerável, que tinha mania de desistir de tudo. Estou assumindo um novo homem que tomou uma atitude: eu irei até o fim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Dê um abraço em quem está do teu lado aí e diga: nós vamos até o fim.